Tudo bem, Rondônia? Tudo bem, Porto Velho? Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você fica informado dos últimos acontecimentos que acontecem no estado de Rondônia. E hoje a gente já começa informando sobre o boletim 93 de 17 de junho de 2020, aonde informa que Rondônia tem 13.567 pessoas infectadas com Covid. E desses 13 mil e pouco, 8.469 são aqui da cidade de Porto Velho. Casos confirmados, 13.567 pessoas infectadas com Covid-19. Pacientes recuperados, 4.832 pessoas. Óbitos, 361 pessoas. Pessoas internadas na rede pública estadual, 263 pessoas. Pessoas internadas na rede privada, ou seja, na rede pública, na rede particular, 90 pessoas. Na rede pública municipal, 37 pessoas, totalizando 390 pessoas internadas com Covid-19 em Rondônia. Total de testes realizados em Rondônia, 46.377 pessoas. Aguardando o resultado do LACEN, 13.888 pessoas esperam resultados. Casos confirmados de coronavírus em Rondônia por municípios. Municípios recuperados, casos novos e o total. Hoje, 17 de junho, nós temos exatamente 8.469 pessoas em Porto Velho. Nas últimas 24 horas, 333 novos casos em Porto Velho. Pessoas recuperadas, 2.469 pessoas recuperadas. Guajará-Mirim, 834 pessoas com coronavírus. 68 novos casos nas últimas 24 horas e 401 pessoas recuperadas. Ariquemes, 817 pessoas com Covid-19, 4 novos casos nas últimas 24 horas e 534 pessoas recuperadas. São Miguel do Guaporé, 605 casos de Covid, 25 novos casos nas últimas 24 horas e 319 pessoas recuperadas. Ji-Paraná, 329 casos de Covid, 23 nas últimas 24 horas e 81 pessoas recuperadas. Ji-Paraná está com índice muito pouco lá de pessoas recuperadas. Vilhena, 298 casos de Covid-19, um novo caso nas últimas 24 horas e 69 pessoas recuperadas. Jaru, 267 pessoas confirmadas com Covid-19, 18 novos casos nas últimas 24 horas e 125 pessoas recuperadas. Cacoal, 191 casos, 14 nas últimas 24 horas e 111 pessoas recuperadas. Bom índice em Cacoal. Rolim de Moura, 191 casos, 4 novos casos nas últimas 24 horas e 58 pessoas recuperadas. Ouro Preto do Oeste, 129 pessoas infectadas com Covid-19, 5 novos casos nas últimas 24 horas e 31 pessoas recuperadas. Nova Mamoré, 119 casos, 2 nas últimas 24 horas e 34 pessoas recuperadas. Pimenta Bueno, 119 casos, mais 12 nas últimas 24 horas e 50 pessoas recuperadas. Buritis, 75 casos, 3 novos casos nas últimas 24 horas e 31 recuperados. Itapuã do Oeste, 59 casos, não houve mais registro e tem 25 pessoas recuperadas. Alta Floresta do Oeste, 54 casos de Covid-19, 2 novos casos nas últimas 24 horas e 15 pessoas aí recuperadas.
Cujubim, 49 casos, 3 novos casos e 36 pessoas recuperadas. Machadinho do Oeste, 46 pessoas infectadas, 2 novos casos e 4 pessoas recuperadas. Montenegro, 45 pessoas infectadas, 3 novos casos e 15 recuperados aí livres da doença. Mirante da Serra, 43 casos de Covid-19, nenhum nas últimas 24 horas e 18 pessoas recuperadas. Espigão do Oeste, 38 pessoas infectadas, não há registro nas últimas 24 horas e 34 pessoas já estão livres da doença. Parabéns aí a Espigão do Oeste. São Francisco do Guaporé, 32 infectados, não há novos registros e 23 pessoas aí curadas. Alto Alegre dos Parecis, 31 pessoas infectadas, 2 novos casos e 15 pessoas curadas. Campo Novo de Rondônia, 26 pessoas infectadas, 2 novos casos nas últimas 24 horas e 14 pessoas recuperadas. Nova União apresenta 26 pessoas infectadas, sem registro nas últimas 24 horas e todos ainda, os 23 ainda aguardando recuperação. Urupá, 23 casos de Covid-19, nenhum novo registro e 22 pessoas curadas. Cerejeiras, 18 casos, 2 novos registros e 2 pessoas curadas. Novo Horizonte do Oeste, 18 pessoas infectadas, nenhum caso mais e 12 pessoas curadas. Pimenteiras do Oeste, 18 casos de Covid-19, 2 novos registros e 12 pessoas curadas. Colorado do Oeste, 17 infectados, 1 novo registro e todos ainda, os 17 ainda aguardando aí, se recuperando da doença, nenhum curado. Castanheiras, 14 pessoas, lembrando que Castanheiras é uma cidade que está com lockdown, uma pequena cidade ali perto de Presidente Médici, perto de Rolim de Moura. Lá tem 14 casos, 2 casos nas últimas 24 horas foi apresentado e só 1 está curado até agora. Cacaulândia tem 13 casos, nenhum registro nas últimas 24 horas e 5 casos aí recuperados. Costa Marques, 12 casos, 2 novos registros e 6 pessoas curadas. Vale do Paraíso, 12 casos de Covid-19, nenhum registro mais e 5 pessoas curadas. Santa Luzia do Oeste, 11 pessoas infectadas com Covid-19, nenhum registro nas últimas 24 horas e 2 pessoas curadas. Alvorada do Oeste registra 10 pessoas com Covid-19, 1 pessoa curada, mais uma nas últimas 24 horas, mais novo registro, e 2 pessoas curadas aí do vírus. Chupinguai registra 10 pessoas com Covid-19, não teve mais registro e tem 8 pessoas curadas aí em Chupinguai. Seringueiras aí registra 10 pessoas com Covid-19, não há mais registros nas últimas 24 horas, e 1 caso aí curado. Teobroma registra aí 10 pessoas com Covid, não houve novos registros e 8 pessoas, eu falei Teobroma, né? 4 pessoas curadas. Presidente Médici, ali perto de Ji-Paraná, 9 registros de pessoas com Covid-19, não houve registro nas últimas 24 horas e 4 pessoas estão curadas. Rio Crespo tem 9 registros de Covid, 2 novos registros e 5 pessoas curadas aí lá em Rio Crespo. Nova Brasilândia do Oeste tem 8 pessoas infectadas, registra 8 infectados, nenhum nas últimas 24 horas e 7 já estão 100% curados, voltando à vida normal. Primavera de Rondônia, 5 registros, não houve mais registro e os 5 já estão curados aí da Covid-19. Curumbiária apresenta 4 infectados,
não houve mais registro e 3 já estão curados. Cabixi, 3 pessoas aí, registro de Covid-19, não houve mais registro e os 3 ainda aguardam a recuperação. São Felipe do Oeste, 3 registros Covid-19, 2 nas últimas 24 horas e 1 pessoa curada. Ministro Andreasa, ainda mesmo número, 2 pessoas apresentaram lá o teste positivo para o Covid, não houve mais registro e 1 pessoa está curada ainda. Então tem 1 pessoa lá buscando ainda a cura contra o vírus. Totalizando, Rondônia, 13.567 pessoas que se infectaram com o coronavírus ou Covid-19, 557 casos nas últimas 24 horas e 4.832 pessoas já estão livres 100% do vírus. Rondônia, número de óbitos, Porto Velho apresenta 254 óbitos em decorrência da Covid-19, 9 novos óbitos nas últimas 24 horas. Ariquemes apresenta 13 óbitos, 1 nas últimas 24 horas. Guajará-Mirim, 36 óbitos, 2 nas últimas 24 horas. São Miguel apresenta 6 óbitos. Candeias do Jamari, 6 óbitos. Ji-Paraná, 8 óbitos, sendo 1 nas últimas 24 horas. Jaru, 3 óbitos, sendo 1 nas últimas 24 horas. Cacoal e Rolim de Moura, cada um apresenta 2 óbitos cada um. Ouro Preto do Oeste, Nova Mamoré, Pimenta Bueno, cada um apresenta 3 óbitos cada um nessas cidades. Buritis, 2 óbitos. Cujubim, 1 óbito. Espigão do Oeste, 1 óbito. Alto Alegre dos Parecidos, 1 óbito. Mirante da Serra, 1 óbito. Alto Paraíso, 3 óbitos. São Francisco, 1 óbito. Campo Novo de Rondônia, 2 óbitos. Machadinho, 1 óbito. Cerejeira, 2 óbitos. Novo Horizonte do Oeste, 1 óbito. Alvorada do Oeste, 1 óbito. Monte Negro, 1 óbito. Totalizando 361 pessoas que perderam a luta para o Covid-19 em Rondônia, sendo que nas últimas 24 horas em Rondônia morreu 14 pessoas aí em decorrência do Covid-19 em Rondônia. Vale lembrar que se você puder ficar em casa, fique, porque cada dia está aumentando o número de óbitos ou estabilizando. Mas o número de pessoas infectadas vai aumentando a cada dia. E como o comércio de Porto Velho, Candeias do Jamari abriu ontem, então a coisa tende a piorar mais. Então, muito cuidado, muita atenção, use álcool gel 70, ou lave bem as mãos, se higienize bem, porque o vírus ele chegando em Rondônia e chegou para matar, já matou 361 pessoas em Rondônia. Deixa eu até confirmar esse número aqui. Quantos que ele matou em Rondônia? 361 pessoas o vírus já matou no estado de Rondônia. E em Porto Velho matou 254 pessoas. Então, muito cuidado, muita atenção, que o vírus realmente está matando. A gente volta já com mais um bloco do programa do Fogaça. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Eu vou suspender por 30 minutos a sessão ordinária. Para conclusão da sabatina do diretor, do nome que está aqui nesta casa para a direção-geral do DR. Só queria informar o presidente Luizinho e aos demais deputados que o tempo vai ser cronometrado pela mesa para dar oportunidade a todos os deputados de falarem. Perfeitamente. É um desrespeito com os demais colegas ultrapassar esse tempo. Hoje estou aqui em Jaru, estou participando online, mas aqui eu quero parabenizar o governador Marco Rocha pela indicação do Elias Rezende em frente o DR aqui do estado de Rondônia. E dizer, Elias,
que eu fico muito feliz de ter você, uma pessoa capacitada, uma pessoa já que provou aqui veio para o estado de Rondônia, na frente da SEDAM, como secretário aí, fazendo um belíssimo trabalho. E como disse o deputado Lebrão, você não tem que provar mais nada para ninguém. Você já provou sua competência para o estado de Rondônia. Eu fico muito feliz com a sua indicação para o DR. Dizer, Elias, da minha alegria em vê-lo aqui nesta tarde, em saber que Vossa Excelência desenvolveu um belíssimo trabalho à frente da SEDAM e agora recebe essa missão de estar à frente do DR, pasta importantíssima. Já foi falado aqui por vários colegas, eu diria a mais importante, já passei por lá. Vossa Excelência pegará agora uma questão mais leve, porque é só o DR, você vai pegar só obras rodoviárias, né, estrada, asfalto e ponte, enfim, uma maravilha. Mas eu quero dizer o seguinte, Elias, você disse, não sou engenheiro, eu também não sou engenheiro e trabalhamos por lá. O DR hoje tem os melhores quadros de engenheiro do estado de Rondônia. Belíssimos engenheiros, grandes profissionais, e você vai ter ali a companhia de todos eles e pode ter certeza que vão lhe ajudar muito. Falamos da frota, a nossa frota está muito velha realmente, o que se gasta hoje com frota chega em média de 1.200.000 por mês. Já propus isso para o governador lá atrás, um financiamento, porque daí vai resolver o problema. 10 anos de uso para o DR é muito. A autonomia que o Jean disse é muito válida, porque hoje nós temos alguns residentes que trabalham muito bem. Compensação, tem outros que já estão atrasados, já eram para ter sido substituídos há muito tempo, e você vai ver isso assim que assumiu o órgão lá. Você vai ter que ter autonomia para indicar os pontos principais do DR. Se você não tiver essa autonomia, não vai conseguir tocar. Eu já falei isso, e você vai precisar de ter esta autonomia para chegar lá e fazer realmente as mudanças que precisam serem feitas. Hoje o DR, o deputado Adelino Folador, falou do seletista, mas essa casa aprovou uma mensagem aqui de uma contratação temporária, e isso você vai precisar de usar. A lei já está aprovada, já está em vigor, você vai ter que chamar o pessoal da CEPOG e fazer uso disso, essa contratação temporária que vai lhe ajudar e muito. Esse planejamento da compra dos insumos é fundamental, porque você não pode chegar lá no DR agora, por exemplo, e não tem insumo para tapar os buracos. Até que você faz uma compra e chega, é 3 meses. Aí, meu irmão, a vaca já foi para o brejo. Espero que a equipe que estava lá, pelo menos fez isso, essa compra desses insumos, e você, ao chegar lá, encontre esses insumos. Quero parabenizar o Elias por mais esse desafio frente à autarquia DR. Sabemos aí que é uma grande demanda no estado de Rondônia, mas, como os deputados disseram, a gente precisa organizar e planejar o DR. Nós temos que ter autonomia de conserto desses equipamentos. Nós tivemos o residente de Vilhena a Porto Velho falando que eles não têm autonomia de conserto de equipamento, que tem que passar pela CEGEP, não sei para onde, chega lá um orçamento de 30 mil, o cara quer guardar para 10 mil. Uma pessoa que está atrás de uma escrivania, querendo saber o que pode cortar, o que não pode, o que o mecânico pede, isso não vai dar certo nunca. Uma outra grande deficiência do DR é de pessoal. Nós hoje não temos pessoal, o cara trabalha na pá carregadeira e não pode trabalhar porque o concurso dele lá atrás foi de gari ou foi de auxiliar aos serviços gerais, e ao longo do tempo ele foi praticando, e hoje ele é um profissional, um operador de máquina. O Ministério Público entrou pelo meio, disse que não pode, e aí nós temos uma grande defasagem de gente dentro do DR. Então nós precisamos, Elias, ter essa autonomia, ter criatividade, né, porque no estado de Rondônia nós temos 6 meses de chuva e 6 de sol. Se a gente não aproveitar o período do sol, nós não vamos conseguir fazer nada na chuva. Então nós precisamos organizar. Infelizmente, você está entrando no momento da chuva, do sol, não sabemos se foi feito esse planejamento, né, aí no período chuvoso, mas vai ter esse desafio diuturnamente para estar organizando esse DR. Então, eu quero colocar à disposição, né, eu quero que você tenha a sensibilidade de ouvir os deputados de cada região, saber as necessidades regionais, porque nós estamos aqui falando a voz do povo, nós estamos representando o povo. Ninguém quer nada para si. Então, esse é o nosso pedido, é o nosso desejo, né, de sucesso para o senhor, e dizer que é um desafio grande, mas é um desafio prazeroso realizar o desejo do povo rondoniense. Obrigado. Também quero parabenizar o governador Marcos Rocha. Todos os deputados reclamaram
do Coronel Meireles, desde o começo da gestão, nós já víamos e já enxergava que ele não tinha condição alguma de estar à frente do DR. E a minha pergunta, eu não sei se o secretário vai conseguir responder agora de imediato ou precisa fazer um estudo, mas a gente fica muito triste, ô secretário Elias, de ver o produtor, ver o agricultor da agricultura familiar, esses pequenos, eles passam 6 meses, 1 ano plantando, e quando é para colher e escoar sua produção, eles não conseguem. E a gente vê isso muito em torno de Porto Velho. Inclusive, esse final de semana eu tive numa localidade aqui próxima de Porto Velho, e estavam reclamando que ele produziu uma quantidade de melancia, e ele teve que jogar no Rio Madeira, porque ele não conseguia escoar a sua produção. Pessoas que colheram banana, teve que jogar sua produção, porque não conseguia escoar. E eu peço, antes da minha pergunta, eu peço que Vossa Excelência consiga olhar com carinho para essas pessoas que mais precisam. São esses produtores que estão sofrendo, e a gente sabe o que está impulsionando o Brasil, que é a agricultura. E são os pequenos e os grandes que levam esse país. Mas eu quero fazer um pedido especial e deixar registrado aqui. A gente sabe que a ponta do Abunã, ela foi esquecida por muito tempo. E eu tenho certeza que Vossa Excelência, através da SEDAM, conhece aquela região, conhece muito pelos conflitos que há naquela região. E a gente sabe que anos atrás já teve, eu não sei se foi uma residência, uma mini residência, eu sei que tinha um suporte ali naquela região. E o meu pedido que eu quero registrar nos anais dessa casa, é que Vossa Excelência consiga olhar com carinho aquela região. Tem muitos produtores, muitos agricultores pequenininhos, que muitas das vezes eles não conseguem sair de casa com seu carro e passa 1 ano lá guardado o carro, porque ele não consegue trafegar na estrada. E o meu pedido é esse, que Vossa Excelência olhe com carinho a região da ponta do Abunã, tá certo? Quero parabenizar, Elias. O tempo que você esteve à frente à SEDAM, fez um excelente trabalho, né? Realmente se dedicou, fez a diferença, e está galgando agora mais uma grande responsabilidade. Um dos grandes calcanhares de Aquiles aí do governo, e onde nós, deputados, somos mais cobrados, é a questão das estradas. O Vale do Jamari, nós temos várias estradas que estão com uma dificuldade imensa, tá? Mas nesse momento venho aqui te parabenizar, falar que contar com o apoio nosso, tenho certeza também dos demais deputados. Esse é o momento da união dos deputados e a gente dá condições, Elias. Não adianta assumir esse cargo, essa grande responsabilidade, se você não tiver condições, autonomia e estrutura. Tá? Eu venho aqui só desejar boa sorte, falar que pode contar com essa Casa de Leis, que o objetivo dos deputados, todos os deputados, é um só, o bem da comunidade. Tá? Parabéns a todos os deputados envolvidos, um grande abraço a todos. Aquela sucata, aquele ferro velho que nós vimos na residência lá em Paraná, por exemplo, é tanta sucata que nós sabemos que não é da gestão do Marcos Rocha, e sim de outros que já aqui passaram. É tanta sucata que eu acho que se vender por quilo, a gente compra 2 pá carregadeira. Solução sobre o destino sobre essa sucata. A outra situação são as empresas, prestadores de serviços para o DR. Sabemos que estão aguardando a sua nomeação para que eles possam ir receber somente um feedback, essas pessoas, sobre quando esses contratos serão assinados, eles vão receber. E terceiro, para finalizar, dizer para você, Elias, que os capacitados vêm do alto. E quem é bom, meu irmão, quem é bom em qualquer lugar. Então fique tranquilo com relação a essa missão que Deus te entregou, que eu tenho certeza absoluta que o nosso estado de Rondônia vai ganhar muito. Obrigado, presidente. Eu vou fazer 2 indagações, uma, na verdade, uma indagação, e a segunda mais uma recomendação, sendo bem taxativo. Eu entendo perfeitamente que a estrutura do governo tem uma necessidade dos cargos comissionados. Se não fosse assim, a Constituição não daria essa possibilidade. No entanto, Elias, vejo que quem de fato toca a estrutura administrativa do Estado são os servidores efetivos. E a minha pergunta vai no seguinte sentido: se o governo tem um plano estratégico
de valorização para os servidores do quadro do DR. Se Vossa Excelência não tiver conhecimento, se já pensou na iminência de assumir o cargo, se já chegou a pensar nessa possibilidade de como trabalhar isso, pelo reconhecimento, é pela história, porque nós viemos e governos chegam e governos vão, e esses servidores continuam no Estado. Então, eles precisam ser reconhecidos. Gostaria que Vossa Senhoria pudesse refletir sobre isso e, se tiver condições, nos encaminhar uma resposta. Da recomendação, nós assumimos em fevereiro de 2019 e tivemos alguns enfrentamentos, em especial em relação ao DR, com relação às residências. Muitos residentes, daqueles que nós temos pelo Estado, não se comportam como residentes do DR, como servidores do Estado. Muito pelo contrário, se acham governadores do Estado. Faltam com respeito com o Parlamento e todos os dias, inclusive hoje, dado a essa sabatina, nós somos questionados a essa relação, dizendo que a Assembleia não ajuda, isso conversa de residente, que a Assembleia não ajuda, que a Assembleia atrapalha o Estado. E eu gostaria de lembrar, aproveitando a oportunidade, de que se o Estado funciona é porque a Assembleia dá condições. Não há que o residente dizer que nenhum dos 24 deputados impede ou atrapalha o andamento da estrutura do governo, porque é aqui que o orçamento é votado, é aqui que é dado condição para contratar. Todas essas discussões passam aqui pelo Parlamento. E às vezes, e eu senti muito isso, e faço, por isso eu até faço essa consideração aqui, seu Elias, de o residente entender o parlamentar como inimigo. E ele precisa saber que em determinados momentos, um voto faz muita diferença. E o tratamento dado lá na base, lá na ponta, pode refletir sim num voto contrário a um projeto do próprio DR aqui na Assembleia Legislativa. Então, gostaria que o senhor recomendasse aos residentes do DR que respeite, entenda, pode não gostar do parlamentar, mas tem que saber que está aqui na Assembleia alguém que veio indicado pelo povo. Então, eu quero afirmar em bom e alto tom que o Meirelles, Coronel Meirelles, foi o pior diretor da história do DR do Estado de Rondônia. Ele trouxe um prejuízo financeiro para os cofres públicos do Estado, ele trouxe um prejuízo para o órgão, ele trouxe um prejuízo para os servidores do DR, que muitas vezes foram criticados sem dever, com o desejo de ajudar e não ajudaram. Ele trouxe prejuízo para os corpos públicos, quando deixou de tampar uma panela, e que depois virou uma cratera, de um simples buraco, virou uma cratera. As máquinas, que já não eram lá tão boas, acabaram piorando. Então, houve verdadeiramente, pela gestão do Coronel Meirelles, um desmanche do DR e da malha viária do Estado de Rondônia. Tanto que é fato que, pela primeira vez na história do Brasil, que eu vi uma notícia que um asfalto usinado a quente, que hoje seria o de melhor qualidade, tecnicamente falando, ele conseguiu fazer um asfalto debaixo dos seus olhos, que é na estrada Rodoporto, na capital Porto Velho, que está a menos de 20 quilômetros da sede do DR estadual, e nós tivemos um asfalto que, com 100 dias de concluída a obra, o asfalto teve diversos danos. Ou seja, se conseguiram fazer 400 e poucos metros de asfalto, e a previsão era de fazer 5.000 metros. A sorte que só fizeram 400 e poucos metros, porque se tivesse feito 5.000 metros, o prejuízo seria muito maior. E isso, o senhor, como diretor do DR novo, que eu acredito que será empossado urgentemente, o senhor poderá verificar essa obra a 20 quilômetros da sede do DR, onde o senhor estará despachando, que é exatamente na capital Porto Velho. Então, nós temos alguns pontos que eu quero registrar.
O DR tem 3 formas de conduzir a gestão do DR na questão de operacionalidade. Ou terceirização, e que isso não é possível no momento porque nós não temos dinheiro, convênios em parte com alguns municípios, aumentando fita, fazendo convênio específico com a recuperação de algumas rodovias, que em alguns municípios a própria estrutura da prefeitura teria essa condição, e a terceira é a execução direta, que essa eu entendo que é o caminho mais curto e mais rápido para a gente poder, pelo menos, amenizar os problemas do DR. Precisamos de um almoxerifado central, como já teve no tempo que o DR funcionou em Rondônia, que foi no tempo do governo Cassol, que tinha um almoxerifado com pelo menos as peças e equipamentos e acessórios básicos em Ji-Paraná, uma funilaria em Ji-Paraná, ou Cacoal, enfim, outro lugar, e uma oficina. Também para pelo menos aqueles serviços macros de reparos de funilaria, oficina, e o almoxerifado para alimentar essas residências com lâmina de patrol, com pneu de caminhão, com bateria, com filtro, com óleo lubrificante, óleo hidráulico, mangueiras hidráulicas, porque nem isso se tem. Muitas vezes se para uma máquina por causa de 200, 300 reais, fica 10, 15, 20 dias parada a máquina. Então, eu quero ser bem rápido, porque teria muita coisa para falar, mas eu só estou colocando isso aqui, o senhor não precisa me responder, porque nós vamos apresentar essa sugestão para o senhor, tanto quanto nós apresentamos para o Meirelles. Mas o Meirelles tem um defeito muito maior do que a incompetência dele, de gestão, que é a questão da falta de humildade. Porque quando o cidadão, quando o homem não tem humildade para tentar aprender e ouvir quem tem experiência, aí esse talvez seja um defeito muito maior, e infelizmente o coronel Meirelles também tem este grave defeito da falta de humildade. A prepotência levou o DR aos caos. Então, Elias, eu queria perguntar para o senhor, é uma pergunta, eu queria que o senhor anotasse para o senhor me responder. Como o senhor vê a questão do nepotismo? E também, mesmo sendo legal, mas é imoral a questão do nepotismo cruzado. Gostaria que o senhor anotasse essa pergunta e que o senhor depois me respondesse em relação à questão do nepotismo e o nepotismo cruzado, mesmo que não se tenha ilegalidade diante da lei, portanto, há uma imoralidade. Como o senhor avalia isso? Nós temos uma questão de em torno de 40 servidores federais que por muitos anos serviram o território de Rondônia e depois o estado de Rondônia, na grande maioria operadores de máquinas pesadas e motoristas, pessoas de competência, de conhecimento, conhecer e construir a história do DR de Rondônia. Eles foram praticamente dispensados pela gestão anterior do DR, porque não se preocupou em ter esses servidores ou tentar, junto ao Tribunal de Contas, com o apoio do Ministério Público ou até do Judiciário, a manutenção desses servidores no quadro do DR do Estado. Então, eu gostaria que o senhor anotasse, não precisa me responder, mas, portanto, é uma anotação importante da volta desses servidores federais aos quadros do DR de Rondônia. Eu quero começar respondendo aqui o deputado Marcelo Cruz, que colocou aqui a questão, 2 pontos, né, importantíssimos que foram colocados. A questão do escoamento da produção dos pequenos agricultores, né? E como disse o deputado Adelino aqui, as nossas estradas coletoras, né, elas têm uma importância muito grande nesse processo. Dizer, deputado, que, por certo, eu não tenho ainda, né, um conhecimento, um panorama geral das condições reais dessas estradas, mas nós temos que desenvolver e executar dentro do DR projetos, né, de recuperação e manutenção das nossas rodovias pavimentadas, colocar um projeto macro também de cascalhamento dessas nossas estradas não pavimentadas, né, que hoje passa de 2.000 quilômetros, o deputado Ezequiel Neiva sabe muito bem disso. Mais de 6.000. Muito bem. Né, então, nós precisamos estar dando uma atenção a isso. Temos na região do Cone Sul ali a rodovia, a RO 370, que é importante também para o desenvolvimento do Estado.
e não só para o agronegócio naquela região, mas também para o pequeno, e nós precisamos olhar para aquela RO com um cuidado especial e para todas as estradas de Rondônia que propiciam o escoamento da nossa produção. Dizer para o senhor que a questão da ponta do Abunã, né, conheci bem aquela situação por causa de todos os conflitos que há naquela região, né, em razão da regularização ambiental daquela área, e ali naturalmente ocorrem diversas situações que o Estado tem que atuar. E dizer para o senhor que nós temos uma preocupação com aquela região também, e agora terei, né, se assim o for confirmado no DR, o deputado Jean, já quando começou essa conversa de ir ou não ir para o DR, ele já veio cobrar uma residência lá na ponta do Abunã, né, que há necessidade. Enfim, nós teremos que sentar e conversar com os parlamentares, pegar o pleito de cada parlamentar, de cada uma dessas regiões e dar a atenção devida para essas estradas, para que a nossa população tenha a possibilidade de fazer a escoação da sua produção. Ainda no segmento aqui das perguntas, né, o deputado Johnny colocou aqui a questão das sucatas e das empresas prestadoras de serviço. Por certo, deputado, irei me inteirar da situação desses contratos de prestação de serviço, porque não tem condições de uma empresa trabalhar e ela não ter o pagamento, porque ela tem funcionários que precisam dos seus salários, e isso gera uma série de problemas. Então, estaremos olhando com a atenção devida para este caso. Com relação às sucatas, eu fiz um apanhado superficial, né, e nós verificamos que em equipamentos e veículos do DR tem em torno de 1.069. Disponível apenas 568. Né? E outros tantos estão indisponíveis, mais de 200 estão indisponíveis, precisam de manutenção. E nós temos aqui uma questão importante também, que temos vários equipamentos e veículos que estão disponibilizados para prefeituras, que estão em funcionamento na prefeitura, e passa da ordem de 160 o número, né? Então temos diversos equipamentos em comodato com as prefeituras. É simples, é só ir lá e retirar da prefeitura. Não entendo dessa forma, porque nós podemos prejudicar o município, né, e criar um outro problema. Então nós precisamos ter um olhar diferenciado para os equipamentos e veículos do DR, e dentro desse levantamento que eu fiz, há em torno de 39 sucatas, né, que realmente o caminho seria aí o desfazimento disso por meio de leilão, ou seja lá qual é o mecanismo legal que nós vamos ter que buscar para atender essa situação. Um outro ponto que foi questionado aqui pelo deputado Crispim, questão da valorização dos servidores. Me preocupa também isso. Como servidor público que sou, efetivo que sou, servidor público do Estado de Rondônia, tenho também essa preocupação, né? Preocupei-me com isso na SEDAM, levei a demanda ao governador, ele pediu que nós trabalhássemos a questão do PCCR da SEDAM, que foi feito, mas nós estamos vivendo um momento complexo no Estado. E hoje nós temos ainda, deputado, a lei federal que veio nos impedindo de fazer, de dar aumento de salário enfim, né, que tem aí um vigor já pré-estabelecido até dezembro de 2021. Né, então nós teremos que estar trabalhando algo nesse sentido para que nós possamos apresentar uma proposta real que atenda tanto o Estado quanto os servidores, né? O deputado Luizinho, ele me fez uma pergunta, o que eu acho do nepotismo. Operador do direito que sou, eu não posso dizer algo diferente, né? É crime, logo não tem a minha anuência para a sua manutenção. Então o nepotismo ele tem que ser combatido em toda e qualquer esfera que ele vier, seja no real, seja no cruzado. Nós precisamos estar atuando de forma eficaz e cumprindo o mandamento legal.
né? Creio que das perguntas que me foram feitas, claro que eu gostaria de poder respondê-las de forma mais aprofundada, mas ainda não é o momento. Mas eu quero dizer para o Parlamento Estadual que, assim como fiz na Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, o farei no DR, se assim for confirmado. Diálogo com os poderes, e principalmente com o Poder Legislativo, porque não temos como fazer a gestão de um órgão tão importante para o Estado sem ouvir os deputados. Lá na SEDAM, deputado não precisa marcar a hora para falar com o secretário. A porta está sempre aberta para os parlamentares. Assim será também no DR. E dizer também, quanto à recomendação, deputado Crispim, que alguns servidores do DR, sejam efetivos ou sejam comissionados, que agem como se fosse o dono do poder, sem respeitar as autoridades constituídas, principalmente os parlamentares. Assim como foi na SEDAM, eu não admito a falta de respeito com qualquer que seja a autoridade. E o parlamento é parceiro do Poder Executivo, e nós precisamos, porque não se trabalha o Executivo sem o Legislativo, e vice-versa. Então, uma das nossas recomendações e exigências dentro do departamento é que seja dado respeito ao parlamentar estadual, ao vereador, ao prefeito, ao senador, ao deputado federal, todos aqueles que procurarem o órgão com as suas demandas, que sejam atendidos de forma respeitosa. E dizer, deputado Laerte, que assim como eu fiz na SEDAM, se for possível, nós vamos trabalhar arduamente, incansavelmente para atender o pedido, a indicação do deputado. E se for algo que não temos condições de fazer, vamos dizer logo, para que não fique naquela enrolação de vamos ver e nunca se dá uma resposta eficiente. Agradecer a cada um dos deputados que fez uso da palavra e externou aqui o agradecimento pelo nosso trabalho diante da SEDAM. Dizer que eu estou aberto a conversas. É claro que ninguém é bom sozinho, não sou dono da verdade. O governador me confiou essa missão, essa tarefa, e vamos executar da melhor maneira possível, para que nós entregamos para os nossos usuários um serviço de eficiência, de eficácia, agora no Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Rondônia. Dizer para os senhores deputados e para as senhoras deputadas que estaremos olhando para todas as regiões do Estado. Lá do Cone Sul até Guajará-Mirim, nós teremos que ter um olhar diferenciado, porque a nossa população precisa disso. Agradeço a cada um dos senhores pelas manifestações, pelo agradecimento que eu faço, primeiramente a Deus, por ter me concedido essa oportunidade, e dizer que estaremos sendo a vontade, em primeiro lugar de Deus, confirmado aqui por esta sabatina, que é um ato jurídico perfeito, não há qualquer ilegalidade neste ato, e sendo confirmado pelo nosso governador, o Coronel Marcos Rocha, nós estaremos trabalhando juntos e aprendendo muito com os senhores, para que nós possamos colocar o Estado em real condição de desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, Elias Rezende. Vou colocar agora o deputado Luizinho, acho que voltou. Deputado Luizinho, para a sua conclusão das suas palavras, bem rapidamente, porque o tempo já estourou. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Eu vou começar aqui falando sobre um contrato de lixo hospitalar. Deputado Jean, deputado Marcelo Cruz, já foram vereadores da capital. E uma coisa que me intriga muito, uma coisa que eu fico intrigado, a mesma empresa que trabalha lá no município é a mesma empresa que presta serviço no estado, aqui na capital e também em alguns lugares de Rondônia, alguns hospitais de Rondônia, chamado Amazon Forte. Senhor presidente, essa empresa está há muitos anos prestando serviço ao governo do estado de Rondônia. Sai governo, entra governo e a empresa continua. E pasmem vocês, fizeram agora uma licitação, a empresa perdeu os maiores lotes.
E perdeu por quê? Porque chegou outra empresa e deu um valor menor e ganhou. E ela ganhou lotes menores que é no distrito. O que fizeram, deputado Jean? Homologaram a empresa no distrito e a empresa aqui estão enrolando até agora, pedindo documento, e não homologaram a outra empresa e nem deram resultado ainda. Mas já homologaram a Amazon Forte. E o que é mais esquisito ainda, e ontem saiu no site Rondônia ao Vivo, uma matéria emergencial. Governo de Rondônia perde 3 milhões em contrato com a empresa de lixo hospitalar. Pasmem vocês, deputados Ezequiel Neiva. Não deram resultado ainda da empresa vencedora, não homologaram a empresa vencedora, mas a segunda colocada, que é a Amazon Forte, eles contrataram emergencialmente, pagando 3 milhões a mais. O contrato, que é de 9 milhões por ano, a Amazon Forte vai fazer em 6 meses por 6 milhões. Dá para entender, deputado Marcelo Cruz? Dá para entender um negócio desse? E o mesmo licitação que foi junto com o mesmo, a licitação que foram em 2 lotes, ela perdeu o lote do distrito, já homologaram, e a outra que ganhou, até agora nada, e a empresa está esperando a boa vontade, a Cesal joga para a Supel joga para a Cesal. O que é que eu fiz? Eu fiz agora um pedido, está na mesa, viu, deputado Laerte, para ser lido. Eu quero resposta e eu vou encaminhar essa denúncia ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, tá? Para que seja averiguado. Nós temos que acabar com esses monopólios no nosso estado. Se a empresa em direito ganhou, parabéns. Mas nós temos que parar com essa traquinagem. Traquinagem da cadeia, traquinagem do dinheiro federal, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, traquinagem do dinheiro estadual, da GAECO e da Ministério Público Estadual. Então, deixar bem claro, se o senhor secretário, que eu admiro muito, da Saúde, o senhor Fernando Máximo, que ele tome muito cuidado com a sua equipe que está trabalhando lá na Secretaria de Saúde, e o senhor Márcio da Supel, muito cuidado com a equipe que trabalha lá. Eu quero resposta para essa matemática. Como é que eu homologo uma empresa e a outra não dá resultado e contrata a empresa que perdeu numa licitação emergencial? Eu quero saber o que é isso, o que está acontecendo. Tá? Isso é um dos casos. O outro caso, o Tribunal de Contas, ele já recomendou a Cesal a contratar ou fazer a lavanderia em outro local que não seja o hospital de base. De quê? Do Covid. Já tem uma recomendação do conselheiro Crispim. Crispim é isso, professor, né? É o Crispim, acho que é o nome dele. Já tem uma recomendação. E até agora, a Secretaria de Saúde não tomou providência alguma. Está lavando a roupa do Semetron e a roupa lá lá da AME, infectada de Covid, levando lá para a lavanderia do hospital de base. E até agora eu não vejo o Estado tomar providência alguma. E para encerrar, senhor presidente Laerte, eu quero colocar aqui também uma outra denúncia muito séria. Da questão do cartão alimentação dos alunos escolar. Aluno tem que ser tratado de maneira isonômica. Estão dando cartão para um e para outros não. Sendo que o dinheiro é um dinheiro só, e quando vai para a merenda é para todo mundo, não é isso, deputado Ezequiel? Uns estão recebendo cartão e outros não. A desculpa é que, esse aqui tem Bolsa Família, esse aqui não tem. Está errado. Cartão era para todos os alunos das escolas estaduais. Todos. Não importa se o pai ganha 100 mil, se o outro ganha 500 reais. Todos. Se o aluno estuda em rede pública, ele também tem direito, não pode ser isonômico. O Marcelo ganha e eu não ganho. Todo mundo tem que ganhar o cartão de R$75. E uma outra questão é que a CEAS corrija esses R$200. Vai acontecer a mesma coisa. Pessoas que não têm direito a ganhar está ganhando R$200 e quem tem direito a ganhar não ganha nada. Então, são muitas coisas, presidente. Se for falar aqui, fica o dia todo e não acaba. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Eu queria fazer o registro que aconteceu em Ji-Paraná esse final de semana. Queria deixar o meu repúdio, porque eu não tenho. Uma coisa que eu aprendi na vida, e que a vida nos ensinou, é não ter medo de falar a verdade. E não ter medo de ter categoria ou classe fazendo nota, falando mal de você. Para mim, isso nem mexe comigo. Faz conta que nem é comigo. Final de semana, deputado Alex, o Corpo de Bombeiros, atendendo a uma recomendação da promotora de justiça, foi visitar as igrejas e lacrou várias igrejas de Paraná. Igrejas importantes, todas as igrejas são importantes, logicamente. Igrejas como a Primeira Igreja Batista,
como a CIP, como a Igreja Assembleia de Deus, dizendo que foi o Ministério Público mentindo que foi o Ministério Público que mandou fechar as igrejas. E eu, curioso, tive até com o ministro da Justiça, em Brasília, acompanhado do senador Marcos Rogério, relatando esses abusos contra as igrejas, e eu fui pesquisar, buscar. Presidente, como eu fiz um discurso, uma parte dele em defesa da casa, da questão da operação, em nome dos deputados, se me puder, só para me concluir isso. E eu fui, senhores deputados, eu fui ler o ofício da promotora, a doutora Josiane. Ela diz assim, para o Corpo de Bombeiros, ao senhor comandante: ao cumprimentá-la e visando elaborar planos de enfrentamento e contingência para um possível avanço dos casos da doença coronavírus, Covid-19, no município de Ji-Paraná, serve esse para encaminhar cópia da certidão constando relação das igrejas que estão funcionando para que realize fiscalização nas mesmas, devendo enviar relatório prazo de 10 dias. Informe as informações com relação ao Covid. O comandante de Paraná, Dos Santos, acho que é Dos Santos, que foi nas igrejas e foi ver os projetos de combate a incêndio. Como muitas igrejas têm umas falta placa, outras falta iluminação, deputado Marcelo, outras falta isso, foi e lacrou. Nem notificou as igrejas, papel que não podia ser. Ora, gente, lacrou as igrejas e disse que era o Ministério Público que mandou. Um mentiroso e mau caráter esse comandante. Mentiroso e mau caráter. Liguei para ele, deputado Ezequiel. Fui falar com ele, falei para o comandante, podia ter notificado. Hoje o governo do estado não precisa cumprir a lei de resultado fiscal, porque tem o decreto de calamidade. Não precisa cumprir a lei de 2166, que é a lei de compras e licitação do estado. Por que as igrejas nesse momento têm que cumprir a legislação do Corpo de Bombeiro? Nesse momento. E o senhor já está cometendo um ato ilícito. Porque se ela não tiver hoje, faz tempo que ela não tem, tu nunca fiscalizou. Tu já está errado. E tu quer fazer isso em época de pandemia, onde as igrejas estão fazendo o papel que o governo não está, papel social, distribuindo cestas básicas, distribuindo leite, dando auxílio psicológico para as famílias. E você vai lá e lacra. Ele falou, não fui eu, foi o Ministério Público que mandou. Ainda foi abusado esse cidadão e falou assim, e o senhor vai perder voto, porque tem que defender nós. Eu falei, meu amigo, falou isso para mim no telefone. Falei, meu amigo, me respeita, rapaz. Tu acha que num momento de pandemia desse, de tragédia desse, tu atrás de voto? Tu atrás de quem está cuidando do povo simples, do povo humilde, hoje de Ji-Paraná, mas vai ser do estado todo daqui uns dias. Lacrando igreja. Me respeita, rapaz. Tu acha que você está falando com quem? E de imediato comuniquei ao comandante-geral. E depois ele fez até entrevista, live, e disse que nenhum deputado tinha procurado com ele, só tinha o deputado Johnny, que fez o papel dele, também brigou e defendeu a mesma causa, Johnny, que é a nossa, mas ele de forma um cara sem caráter e mentiroso. E aí, senhores deputados, vem para desmentir, porque a mentira tem perna curta e o nariz cresce. A promotora encaminhou um e-mail, porque usaram o nome do Ministério Público inadequadamente os bombeiros, encaminhou um e-mail às igrejas dizendo o seguinte: ao cumprimentá-lo e visando elaborar planos de enfrentamento e contingência para um possível... Deixa eu pegar aqui, com a tecnologia. Para um possível avanço dos casos de doença coronavírus no município de Ji-Paraná, e considerando que diante do aumento significativo do caso de Ji-Paraná, sendo que estamos na 4ª semana consecutiva, dobrando o número de casos, chegando na data de hoje ao número de 270 casos, serve este para solicitar que suspendam, na medida do possível, a realização de cultos presenciais, mas que com isso não seja possível que cumpra o decreto governamental de 2059-13 de 2020, que é o distanciamento. O Ministério Público desmentiu o Corpo de Bombeiro, que em momento nenhum mandar e ver plano de contra incêndio.
fechou uma igreja lá que tem 95% do plano de corpo de bombeiro pronto, de incêndio pronto. Só faltava uma placa, a notificação está lá, faltava uma placa, um corrimão e uma luz de emergência. Os pastores ligando, ligaram para todos nós, ligaram para mim, ligaram para o Johnny, ligaram para o Rogério, para todo mundo, desesperados, porque só a humilhação de ter uma faixa amarela lacrado, como se fosse uma igreja totalmente desorganizada. E nós falamos isso para o comandante lá, para o comandante geral, que é outro mentiroso também, Farias, me decepcionou. Ainda liguei para o governador para a Casa Civil, mas o Farias, o comandante Farias, que não pode fazer nada, falei, manda embora, governador. Faz que nem o Bolsonaro, o Moro não atendeu rua, a caneta do governador, exonera e bota alguém que resolve. O que não pode é um homem cristão, crente como o senhor, no seu governo, que nunca aconteceu isso na história de Rondônia, está fechando igreja. Não podemos aceitar, o senhor não pode aceitar isso, governador. No outro dia o Farias, aqui na segunda-feira, falei com ele no domingo, pegou o avião, foi de Parná e abriu todas as igrejas, dando um prazo de 6 meses para elas poderem se adequar. É muito pouco, ele tem que ser mais. Provou que ele fez aquilo porque eles quiseram, porque não teve determinação do MP nenhuma e as igrejas não assinaram nenhum documento, deputado Jean. Provou que é uma farsa, uma mentira do comandante-geral Farias e do comandante de Parná. Fica aqui o meu repúdio ao Corpo de Bombeiros e dizer que eu não tenho medo de nota nem de ameaça. Não adianta me ameaçar, que é pior para vocês. Eu estou aqui defendendo a população, não só eu, como todos que estavam envolvidos nesse processo. Defendendo as igrejas. Quero ressaltar e terminar com isso que eu vou dizer agora para vocês. As igrejas evangélicas, católicas, as igrejas de Rondônia estão fazendo o papel que o Estado não está fazendo na área social. Então é bom acordar e é bom todo mundo trabalhar. E deixar as igrejas continuando a fazer o papel dele. Já recebi hoje mensagens que começou em Ouro Preto a perseguição às igrejas. Começou em Ouro Preto, fechando igrejas, notificando. Corpo de Bombeiros. E espero que seja mentira, mas me parece que não é. Se a questão é uma disputa com esse parlamento, nós não queremos. Nós respeitamos a categoria Corpo de Bombeiros. Agora, as determinações dos seus comandantes, eu não respeito. Se esse for o problema, então vamos fazer cumprir as leis de verdade. Para concluir, deputado. Só para concluir, eu agradeço aqui e parabenizo todos os pastores de Parná, a todas as igrejas que se revoltaram. O ministro da Justiça, na audiência que tivemos, vai pedir informações. O governador, quero aqui dizer o governador Marcos Rocha, que eu falei com ele no domingo, na segunda ele chamou o coronel Farias e mandou resolver. Obrigado, governador. O senhor também tem mérito nisso. O senhor determinou, aí o senhor tem que fazer. O povo elegeu o senhor para governar esse estado. Não votou em secretário, não votou em comandante de corpo de bombeiro, não votou em comandante de polícia militar, não votou em assessor, não votou em ninguém. O povo elegeu o senhor e confia, tem certeza disso, no seu caráter, na sua honestidade, no seu trabalho. E dentro do seu caráter, da sua honestidade, do seu trabalho, essa casa aqui, esses deputados, sempre estiveram junto com o senhor. Então é isso que nós queremos.